Muitos pacientes, quando recebem o diagnóstico, eles acham que aquilo é uma sentença de morte, né? Que eles vão morrer ou que eles vão para hemodiálise. E embora seja uma doença que pode ser muito grave e que de fato pode evoluir de maneira, né, ruim, ela tem tratamentos e quanto mais cedo a gente fizer esse diagnóstico, maiores são as chances e melhor vive esse paciente. Eu acho que na fibromialgia, a questão do paciente ser ativo no tratamento, se responsabilizar por isso faz toda a diferença, né? Você vai falar aí, mas, por exemplo, o exercício físico, no início vai doer demais, mas ele tem que acreditar, ele tem que fazer, não é? Então, em todas as etapas, ele vai ter essa parcela de responsabilidade dele. Mas mais eu acho que por ter convivido com meu pai a vida inteira, a família já tem psoríase. Meu pai tinha, minha tia tinha, e meu pai, assim, ele sempre conviveu muito bem. Ele foi alcoólatra durante um tempo, então ele tinha psoríase no corpo inteiro. E assim que ele parou, né, com o alcoolismo, entrou em remissão e ele sempre foi atleta, uma vida muito bacana. E aí eu aprendi a conviver com aquilo. Ele lidava bem com as deformidades, com as artrites, e eu achava que isso ia ser minha evolução. Quebrar um osso, qual o problema, né? A queda no idoso, ela é gravíssima, né? Internação prolongada, tem até dados, assim, de levando a mortalidade depois de um ano de quebra, né? Se engana quem pensa que apenas os idosos sofrem de doenças reumáticas. Muitos jovens também podem ser portadores dessas doenças. E por serem afecções que podem acometer várias partes do corpo, eles precisam muitas vezes de um atendimento integrado com vários profissionais de várias especialidades. E para abordar aqui hoje com a gente temas relacionados às doenças reumatológicas mais frequentes, nós temos aqui a reumatologista, a doutora Marcela Mello. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, meninas, estou muito feliz de estar aqui hoje, muito animada para a gente falar sobre tantas condições importantes e que merecem um maior conhecimento, né, dos nossos pacientes e do público que está assistindo. Isso mesmo, e aí aqui hoje o time completo, Mônica, prazer, Laís. Marcela, obrigada por ter aceito o nosso convite, também estamos aí na maior expectativa. É um prazer te receber, Marcela, vamos lá para o nosso papo. Tem muita coisa bacana para a gente abordar, mas eu queria começar por um tema que está aí hoje, né, sendo objeto de polêmicas nas redes sociais, e hoje a gente sabe o quanto que os pacientes já vêm para o consultório, já autodiagnosticados, quando não automedicados, né? E a fibromialgia agora virou aí a menina da vez. E eu queria que você falasse um pouco para a gente, primeiro esclarecendo mais sobre essa doença que parece que, não sei se está mais frequente, mais diagnosticada, então vamos tentar esclarecer isso aqui para os pacientes que estão nos assistindo, Marcela. Ótimo, eu acho que é uma oportunidade super importante da gente falar sobre esse tema. Realmente a fibromialgia, ela é uma doença nova, recente e que ela traz um impacto muito relevante para a vida do paciente. Então vamos falar o que seria a fibromialgia. Bom, a fibromialgia, ela é um distúrbio, uma síndrome que causa dores crônicas generalizadas. E essas dores, pessoal, elas podem ser no muscular, ósseas, alguns pacientes falam que tem dores nos nervos, eles referem que tem dor no corpo todo. E constantemente associada a esse quadro doloroso, esses pacientes têm problemas de sono, então eles não dormem bem, eles têm uma insônia ou dormem e falam que não dormiram. É muito comum o paciente chegar no consultório e falar: doutor, parece que um caminhão passou em cima de mim, eu estou esgotado, eu durmo e não descanso. E é isso que a gente chama de fadiga, né? Esse paciente tem uma sensação de fadiga, tanto física quanto mental. E para pincelar ainda esse conceito de fibromialgia, ele traz junto uma alteração do estado emocional, né? Então, o paciente com fibromialgia, tipicamente, ele tem algum desbalanço, alguma coisa não tá legal na vida dele. Então, a gente tem desde pacientes com depressão grave, até aqueles que têm algum grau de ansiedade, de insatisfação com a vida. Então, pensem, né? Todos esses elementos em uma só pessoa, o quanto isso pode impactar. Então, vai ser muito bom a gente falar sobre isso. O impacto da fibromialgia na vida da mulher é indiscutível. Quando a gente pega o número de pessoas que têm fibromialgia, 80%, 90% são mulheres dos diagnósticos, né? Aí na faixa etária de 30, 50 anos. E a gente vê muito no consultório os efeitos da fibromialgia em questões unicamente femininas, né? Então a gente tem
TPM exacerbada pela fibromialgia, existe a endometriose, que é uma doença, né, tão importante também, que cursa com dor nas pacientes que têm fibromialgia. A gente tem uma doença muito mais intensa, né? A própria menopausa pode ter os distúrbios ali emocionais fragilizados por conta desses neurotransmissores, né, que tem a redução. Então é muito importante a gente falar disso para a saúde feminina, né? Com certeza. E como você falou, Laís, a fibromialgia, existe até pessoas que questionem se existe fibromialgia em homens, né? Existe, mas realmente a grande maioria é o público feminino. E como você comentou sobre a endometriose, a gente falou, né, de dor crônica, de alteração de humor, de sono, mas existem outras situações correlacionadas, como alterações de memória, a endometriose, síndrome da bexiga dolorosa, tudo isso vem ali nesse combo também, impactando tanto o paciente. E aí o que acontece? Como essa doença, né, que gera tantas dores, ela não tem alterações de exames, ela traz exames laboratoriais normais, exames de imagem normais, e aí o paciente muitas vezes se auto-questiona, será que essa dor minha é psicológica? Isso. Será que essa dor existe? Então, para os pacientes que têm fibromialgia, é importante vocês saberem que a dor de vocês não é psicológica, né? É uma dor que a gente fala que é uma dor centralizada, é difícil às vezes a compreensão, porque realmente é complexo, mas essa dor não é psicológica, né? E aí entra nessa questão, né, que você comentou, Malu, será que está tendo diagnóstico demais? Será que essa doença não era conhecida? Eu acho que é um mix de tudo. A gente está falando mais de fibromialgia, isso tem entrado muito nas redes sociais, né? Então isso é algo muito forte, os pacientes com fibromialgia se unem, muitas vezes falam muito sobre o assunto, mas é importante também entender o que é a doença e o quão possível é viver bem e se tratar, né? Sem contar, Marcela, que é uma coisa que eu vejo também, porque eu tenho uma amiga que tem, e como ela já é uma pessoa um pouco mais depressiva, o que acontece? Aí vem a questão do preconceito em volta, de muita gente, às vezes, questionar se ela tem a dor física. Ah, isso é, né, frescura, é depressão, e o que é pior ainda, que o paciente ainda fica pior, porque ela tem dor, ela é incapacitada para muitas coisas, assim, e as pessoas ainda questionam, principalmente familiares, às vezes, né? Uma das partes do tratamento da doença é a educação em saúde, né, Marcelo? Então, quanto mais o paciente conhecer da doença dele, mais ele vai quebrando esses estigmas em torno dele também. Eu gosto muito de explicar para eles essa questão da sensibilização central, né? Eu falo com eles, é como se o seu cérebro interpretasse a dor de forma diferente, amplificada. Gosto de usar aquele conceito, analogia da guitarra, como se fosse, ao invés do violão, se estivesse tocando uma guitarra, então você está sentindo isso muito amplificado. Então, apesar de não estar nos exames, de não ser palpável, existe. E pelo fato de ser central, uma interpretação do cérebro, não significa que é psicológica, que às vezes eles entendem mal isso, e os familiares, como você falou. Então, a falta de informação contribui para piorar muito o estado do paciente, né? Com certeza, existe um julgamento de todo aquele entorno do paciente. Então, desde a comunidade familiar, até no trabalho, nas relações interpessoais, isso é algo que o paciente traz, e aí às vezes eu falo, gente, na próxima consulta, traz um familiar, porque aí a gente explica, porque realmente parece que o paciente é preguiçoso, que ele só reclama. Ah, não, você reclama demais, já fez todos os exames e está tudo normal, e realmente não é assim. E por mais que se tenha falado cada vez mais de fibromialgia, tem muita gente que não conhece, inclusive muitos colegas médicos, Sim. né? Então a gente tem que ter esse cuidado com o paciente, é um paciente que muitas vezes está fragilizado, então a gente tem que tomar, né, todas essas precauções. E tá sempre fazendo isso que você comentou, educação do paciente. Cada consulta é uma aula, ele vai aprender um pouquinho para lá na frente ele já se autoconhecer. Ô Marcela, e eu acho que isso vai ter muita influência também, esses pequenos passos na educação, na questão do tratamento, né? Você vai abordar um pouco mais como que é, mas eu acho que na fibromialgia, a questão do paciente ser ativo no tratamento, se responsabilizar por isso faz toda a diferença, né? Você vai falar aí, mas, por exemplo, o exercício físico, no início vai doer demais, mas ele tem que acreditar, ele tem que fazer, não é? Então, em todas as etapas, ele vai ter essa parcela de responsabilidade dele. Infelizmente, a vitimização na fibromialgia dificulta demais, né? É uma barreira a ser transposta,
que se o paciente ele realmente é uma doença séria, é uma doença às vezes incapacitante, debilitante, mas o paciente não pode se colocar a dor como centro da vida dele, porque senão ele fica preso naquilo. Exatamente, é sempre importante a gente compartilhar essa responsabilidade. Então, tratar um paciente com fibromialgia não é uma coisa simples, né? Porque justamente, como você falou, às vezes ele está numa situação de fragilidade, às vezes ele coloca toda a vida dele girando em torno dessa condição como se ele não pudesse sair desse buraco. E aí a gente já puxa o gatilho da importância e do cuidado com a informação das redes, das mídias. Muitas vezes, assim, pessoas que têm a doença e que realmente estão numa situação muito difícil, acabam trazendo essa situação de dificuldade e isso vai meio que contaminando os outros pacientes. Então, eu falo muito isso com os meus pacientes. O tratamento é uma via de mão dupla. A gente vai dar o start, mas se você não quiser, a gente não vai conseguir melhorar. E aí, como pontos principais do tratamento da fibromialgia, a gente tem o autoconhecimento, né, educação sobre a doença. A gente precisa reforçar a atividade física. Então, o nível A de evidência científica é a atividade física. Sem atividade física, não dá. E aí já entra mais um problema, né? Muitas das vezes o paciente vai pulando de reumatologista. Ele já foi em vários, questionando que o tratamento não funciona, mas a parte dele, que é a atividade física, ele não faz. Sabemos que existem outras condições por trás que às vezes comprometem isso, questões financeiras, de trabalho, mas a gente faz uma caminhada, alguma coisa tem que ser feita do ponto de vista de atividade física, uma atividade física diária de preferência. Do ponto de vista medicamentoso, a gente usa bastante os antidepressivos duais, né? E aí às vezes também tem um pouquinho de preconceito do paciente, eu não quero usar antidepressivo. E aí a gente explica que não é para tratar uma depressão, ele tem uma atuação muito forte nos mecanismos ali de dor, nas vias de dor e ajuda a reorganizar esses neurotransmissores. Então, duloxetina, venlafaxina são alguns dos exemplos, né, dos medicamentos que a gente usa, assim como tricíclicos, amitriptilina, nortriptilina, anticonvulsivantes como pregabalina. E lembrando que soros, vitaminas, anti-inflamatórios, corticosteroides, nada disso tem evidência para o tratamento de fibromialgia. Às vezes o paciente vem bombardeado disso, gasta fortunas sem ter um benefício. Então eu sempre falo, ó, esquece essa receitinha cara, paga uma atividade física que vai ser melhor. É que muitas vezes o paciente também quer o mais fácil, porque é um conjunto de coisas. Esse paciente ele tem que ser acolhido mesmo, né? Que a gente sabe o tanto que é difícil esse start, ainda mais para quem não gosta de atividade física, né, gente? Doenças crônicas, se você oferece ali um tratamento que tende a ser milagroso, o paciente aceita porque ele está carente de tratamento, de melhora. E então é muito fácil, às vezes, ele ser até mesmo enganado. Convencido. É um auto-engano, né? Exato. E às vezes o caminho que tem que ser seguido é o difícil, é o árduo e a gente precisa conscientizar o paciente de que ele tem que ir por esse, né? Não adianta pegar atalhos. Eu acho que a gente podia aproveitar para extrapolar um pouco agora dessas outras doenças sistêmicas e reumatológicas. Se você pudesse falar um pouquinho, Marcela, eu sou geriatra e eu atendo bastantes pacientes idosos já com essas doenças degenerativas, ósseas, então osteoartrite, artrite reumatoide. Você pode falar um pouquinho aí para a gente explicar melhor essas diferenças? Com certeza. Eu acho que para a gente iniciar essa segunda parte, né, do nosso bate-papo, é importante a gente deixar claro que por mais que várias das doenças reumatológicas sejam mais prevalentes na população geriátrica, não é uma especialidade de pacientes idosos, né? Então, às vezes chegam pacientes jovens falando, eu nunca pensei que eu ia precisar ir no reumatologista. Então, a oportunidade que vocês estão dando, né, para que todas essas pessoas aprendam um pouco mais sobre reumatologia é super importante, porque às vezes o diagnóstico é tardio, porque elas acham que reumatologista é médico de velho. Mas vamos lá. Falando um pouquinho sobre essas doenças mais prevalentes na faixa etária geriátrica, eu acho que a gente pode falar de duas delas principalmente, né? A osteoartrite, mais conhecida como artrose, e a osteoporose, né? Que a gente compartilha aí esses pacientes. Falando um pouquinho sobre a artrose, o que seria a artrose? A artrose ela é basicamente uma doença degenerativa, ou seja, do envelhecimento ali da cartilagem, da articulação, com um componente inflamatório também. A gente sabe que também inflama, né? Não só destrói ali, envelhece essa cartilagem.
Ela é mais prevalente com o avançar da idade, ela comete tanto homens e mulheres, e existem alguns fatores de risco principais, né? Existe a parte genética, que é forte, mas a gente sabe que sedentarismo, sobrepeso, lesões prévias, então aquele paciente que machucou muito, ele está mais predisposto a desenvolver artrose. Existem alguns sítios que são os principais, né, que são os mais famosos, então joelhos, mãos, coluna e quadris. São os 4 mais conhecidos, né? Nas mãos, às vezes, o paciente chega com aquelas deformidades, nódulos de Ebden e Bouchard que aparecem aqui nas falanges dos dedos. Principalmente as mulheres chegam preocupadas com a questão estética também, mas também dolorosa. E é uma doença que, para alguns, pode ser muito dolorosa, de fato pode doer, comprometer a qualidade de vida desse paciente, e para outros, às vezes, ele vai ter aquela alteração, mas vai seguir a vida, né? Então, isso aí é importante da gente falar. Em relação ao tratamento, tem como prevenir a artrose? Eu acho que isso, né, nessa medicina que a gente tem de prevenção, hoje em dia, de tentar alcançar a maioridade de uma maneira mais saudável, às vezes a gente não vai ter como, né? Porque em alguns pacientes a parte genética fala muito alto. Então, eu sempre fiz atividade física, eu sou magro, eu não fumo e mesmo assim eu tenho uma artrose grave. Isso pode acontecer. Mas se você buscar aqueles caminhos de uma vida saudável, de fato de fortalecimento muscular, de deixar ali toda a sua estrutura corporal preparada para o avançar da idade, a chance disso acontecer é menor. A incidência ela não necessariamente, ela é mais incidente com o avançar da idade, mas não obrigatoriamente o idoso vai ter que ter. Exato. A gente vê hoje uma população mais idosa dessa geração anterior que tem muito, né, Mônica? Muito acometida. Eu vejo lá no consultório. Acaba sendo muito debilitante, né? Muita prótese de joelho, né? Compromete a funcionalidade demais. Então, essa questão da osteoartrose no idoso é incapacitante, prejudica a qualidade de vida, traz depressão, dor crônica, e né, às Marcela? vezes a gente fica, né, eu adoro essa questão da multidisciplinaridade, porque a gente fica preocupado também com as interações medicamentosas, já é uma população que usa muitos medicamentos, e aí começa a abusar de analgésico, anti-inflamatório. E realmente eu falo que a artrose é uma doença pobre de tratamentos. Infelizmente, assim, não se descobriu ainda uma terapia medicamentosa que seja capaz de interromper o processo do desgaste ou de voltar ao que era antes, de reverter. Então é muito assim, fortalecimento, fisioterapia, perda de peso, e aí a gente vai ali meio que tapando o sol com a peneira. E Marcela, né? o processo inflamatório, ele acontece mais no início da doença e depois ele acaba ou não? Enquanto o paciente às vezes não tratar, não operar mesmo, o processo inflamatório vai? Existem perfis assim de pacientes com artrose. Alguns pacientes às vezes vão ter muitas alterações radiográficas, mas vão ser poucos sintomáticos, né? Ou vão ter dor ali para o início do movimento, mas aquilo não está incapacitando tanto. Outros pacientes têm um perfil mais inflamatório, então a gente vê aqueles joelhos super inchados, que tem que fazer punção articular, articulações das mãos muito dolorosas, então não tem muito como prever isso. A gente vai ter que acompanhar e ver o perfil desse paciente. Marcela, vamos aproveitar então que a gente está falando sobre saúde óssea. Queria puxar o gancho para as doenças que a gente tem uma piora, né, um surgimento aí no período de transição aí do climatério. A Mônica até citou, né, a osteoporose. Um dos sintomas que a gente tem na menopausa são dores articulares, a própria artrite reumatoide, né, o processo inflamatório, o estrogênio, ele é um anti-inflamatório do próprio corpo, então você tem uma piora dessa inflamação. E queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ótimo. Então, ainda dentro, agora puxando o gancho da geriatria com a ginecologia, a osteoporose, de fato, é uma das doenças mais importantes para a gente se lembrar quando o paciente, né, mas a mulher principalmente, entra na menopausa. A gente sabe da importância do estrogênio no metabolismo do osso. Então, quando ela para de menstruar, ocorre a queda, né, dos níveis desse hormônio e é como se esse osso passasse a ficar mais vulnerável, ele fica mais frágil a uma fratura, a quebrar num trauma de baixo impacto, né? Então, a osteoporose é basicamente isso. E aí, às vezes, o paciente fala assim, mas eu não sinto nada. A osteoporose, ela é assintomática, né? Eu falo, só vai sentir se quebrar. Então, a gente tem que tratar, intervir antes, né? Então, a osteoporose é muito prevalente, principalmente nas mulheres. Também existem outros fatores de risco, né? Homens também apresentam osteoporose, mas às vezes isso vai um pouquinho mais tarde. Mas lembrar que tabagismo,
uso de corticoide por longos períodos, pacientes que são etilistas crônicos, portadores de artrite reumatoide, diabetes, esses pacientes eles estão mais predispostos ao desenvolvimento da osteoporose e a gente tem que lembrar da medicina preventiva também, de fazer o rastreio, né? E o exame de escolha é a densitometria óssea. Isso, um exame acessível, né, à população e que precisa ser feito, orientado. E às vezes é esquecido, né? Exato. E levando em conta que a osteoporose é uma doença silenciosa, o paciente tende a questionar, né, a investigação ou o diagnóstico e tratamento. E, quebrar um osso, qual o problema, né? A queda no idoso, ela é gravíssima, né? Internação prolongada, tem até dados, assim, de levando a mortalidade depois de um ano de quebra, né? Exato, o idoso, se ele cai, a vida se divide antes e depois da queda, né? Consequências diretas, indiretas, físicas, emocionais. Isso, às vezes, a gente, apesar disso, ainda se depara, eu e a Maria Luísa, a gente teve uma paciente em comum lá na clínica com uma osteoporose gravíssima e ela, assim, estava sendo negligenciado o tratamento dela porque ela tinha ido aí para uma parte de suplementação, como você falou aí antes, né? Então, em vez de gastar o dinheirão com a suplementação, pode ser que tenha alguma coisa que seja bem-vinda, mas assim, o tratamento que é preconizado, né, a medicação que a gente já conhece precisa ser utilizada, porque isso é muito sério. O que eu tentei falar com ela, hoje você está bem, é uma idosa robusta que a gente chama, mas cair, fraturar, na verdade, né, é muito sério e quem tem um familiar, alguém que já passou por isso, percebe o tamanho desse impacto. Com certeza. O principal objetivo na hora que a gente vai tratar a osteoporose é evitar a fratura, né? E a questão da mortalidade é muito elevada e uma vez que ele quebra, ele começa a aumentar o risco de fraturar novamente, gera toda uma instabilidade da marcha, ele demora a se recuperar, enfim. Então é super importante fazer esse trabalho preventivo e também, quando ele quebrar, às vezes tem paciente que quebrou, pôs uma prótese e não está tratando, né? Então, assim, falar sobre osteoporose é importante porque às vezes ele não está tratando porque ele não foi bem orientado, né? E acho que para a gente talvez fechar essa parte da osteoporose é trazer para o ouvinte, para o espectador, a questão dos derivados de leite, né? Que também é uma coisa que está super polêmica atualmente, como se leite fosse proibido, os derivados como se fossem alimentos inflamatórios, se todo mundo inflamasse, né? Com leite. E eles são essenciais nesse paciente para a saúde óssea. Então, é preciso haver uma ingesta mínima de leite, de vitamina D, mas também não em níveis exorbitantes, para que a gente consiga melhorar e fortalecer essa massa óssea, né? Lembrando rapidinho que a reposição hormonal, ela tem indicação para prevenção de massa óssea, né? E da osteoporose. Para prevenção da queda da massa óssea. Isso. E, inclusive, a mulher que não fez reposição hormonal, a gente tem indicação de solicitar a densitometria mais cedo, cedo, né? Mais cedo, principalmente se ela tiver outros fatores de risco associados. Isso mesmo. Ô, Marcela, a gente tem aqui um quadro no canal que chama Tô na Fase. Como aqui nós somos cada uma numa década, né, diferente da vida, a gente sempre aborda esse tema que o especialista, né, veio para conversar na fase que cada uma está vivendo. E no meu caso, eu sou realmente assim uma paciente reumatológica. Eu tenho psoríase, né, desde que eu me entendo por gente. E hoje eu estou passando agora por essa fase de começar a ter os sintomas da artrite psoriática, né? Eu acho que eu negligenciei esse tratamento ao longo da vida, né? Como boa médica, que a gente às vezes, né, trabalha tanto e não olha muito assim. Mas mais eu acho que por ter convivido com meu pai a vida inteira, a família já tem psoríase. Meu pai tinha, minha tia tinha. E meu pai, assim, ele sempre conviveu muito bem. Ele foi alcoólatra durante um tempo, então ele tinha psoríase no corpo inteiro. E assim que ele parou, né, com o alcoolismo, entrou em remissão e ele sempre foi atleta, uma vida muito bacana. E aí eu aprendi a conviver com aquilo. Ele lidava bem com as deformidades, com as artrites, e eu achava que isso ia ser minha evolução. Até descobrir que não, né? Ou seja, eu cada vez mais estou conseguindo, assim, controlar as lesões. As lesões, elas têm sido difíceis de remissão, sabe? E eu queria que você falasse um pouco aí, né? A menopausa, eu não sei se agravou e elas estão mais resistentes. E a questão das dores, é nítido, principalmente na mão, no pé. Eu já estou
tô ficando sintomática e eu acordo e já falo, meu Deus, é artrite, ela chegou. Eu acho que é ótimo a gente falar sobre isso, Malu, porque aí a gente pega no ponto do médico reumatologista, é o médico das doenças crônicas, né? E a gente, por acompanhar os pacientes por longos períodos, a gente vê que eles têm momentos que eles estão super tratando a fundo e estão fazendo tudo direitinho, e às vezes entra em remissão, fica bem, aí dá uma relaxada e depois essa doença tende a voltar, né? Então, no caso da psoríase em específico, a gente sabe que hoje em dia a psoríase não é uma doença só de pele, ela é uma condição clínica que afeta articulações, pode afetar os olhos, ela aumenta risco cardiovascular, então são várias outras estruturas do corpo que podem estar acometidas e que, uma vez que eu tenho uma psoríase de longa data, que não está sendo talvez adequadamente tratada, o risco dessas outras manifestações surgirem também existe. Tem aqueles pacientes que já abrem tudo junto, né? Psoríase, quadro articular, isso também acontece, mas quando a gente faz todo esse controle de fatores externos, igual você comentou, né? Quando seu pai parou de beber, melhorou muito. O etilismo é um fator muito importante, assim, para piora do quadro cutâneo na psoríase. Então, assim, vou controlar o meu humor, vou ficar mais tranquila. A gente sabe que nas doenças autoimunes também, o fator psicológico, às vezes os pacientes falam, né? Eu pergunto, tem psoríase? Aí eles, tenho, mas a minha é psicológica. Não é que a doença é psicológica, né? É uma doença crônica, mas por ter esses períodos de exacerbação em momentos de maior fragilidade ou maior estresse, acaba ficando com essa ideia, né? Tem essa questão familiar também, existe uma história familiar forte na doença, não é obrigatório, mas como você falou, você tem outros familiares. Então, assim, toda doença crônica merece cuidados porque ela pode complicar. Então, a gente vai organizar isso aí para evitar o dano. Não é só aprender a conviver com a doença. De repente, você pode ter um acompanhamento para que você vê, a gente às vezes nem sabe dessas complicações todas e você aprendeu a conviver com ela. E não é assim, né? O paciente com psoríase e com outras doenças crônicas, às vezes ele é o que você falou, ele se acostuma. E aí, quando a gente fala que é possível que ele viva sem dor, sem lesões de pele, ele até fala assim, não é possível, tem tanto tempo que eu tenho isso e tô assim, né? Então, eu falo que eu como médica, sempre tento propor o melhor para o meu paciente. Eu falo assim, talvez a gente não consiga de primeira ficar 100%, mas a gente nunca vai estar satisfeito com mais ou menos, a gente tem que buscar melhorar, né? E essas doenças autoimunes, elas têm ganhado muito, assim, opções de tratamento muito modernas, disponíveis tanto no SUS quanto no sistema privado, né? Então, é algo super importante para a gente falar. Vamos saber. E você, Mônica? Então, Marcelo, eu tô na fase, eu tô pensando assim, felizmente eu não tenho assim queixas reumatológicas, nem pretendo tê-las, mas assim, eu trabalho com dor há muitos anos, eu sou fisioterapeuta também, na geriatria eu fiz pós-graduação em dor, então é uma coisa que eu tô sempre atenta, procuro prevenir, fico muito ligada, porque eu faço muito exercício, faço musculação diariamente, às vezes a gente começa a sentir uma dor, e o ano passado eu tive um episódio que esse me assustou, porque subitamente eu amanheci com uma dor no dedão, né, uma podagra. Falei, meu Deus, o que aconteceu? Será que eu tô com gota? Aí já comecei a fazer um tanto de diagnóstico na minha cabeça, não é possível, não faz sentido, não tem perfil para isso e tal. Enfim, da mesma forma que veio, foi. Mas eu fiquei assustada com aquilo, falei, gente, é a idade mesmo, o que é isso? Mônica, isso é interessante porque às vezes chegam num consultório alguns pacientes na faixa mais à frente, que você está muito jovem, mas assim, pacientes às vezes com 60 anos que falam, eu vim no reumatologista porque eu nunca fui, para ver se tem que fazer alguma coisa, justamente para isso, para prevenir, para ver se tem que rastrear, né, alguma doença, enfim. Mas eu acho que você está no caminho certo, você já faz toda uma ação preventiva. Mantém um peso adequado, faz atividade física, alimentação saudável, então é isso, assim. Tem coisas que a gente não consegue muito modificar, né? Tem algumas que vêm aí de herança genética e o que a gente tem como pessoa para tentar controlar são esses fatores modificáveis de estilo de vida, de prática de atividade física, né? Então, assim, é mais ficar de olho. Quando chegar a menopausa, você mais do que ninguém sabe, aí é rastrear osteoporose, enfim.
Mas vai dar tudo certo, vai envelhecer bem. Isso casa muito com o meu, tô na fase, né? Eu sei que a maioria das doenças reumatológicas são, né, tem fatores autoimunes, genéticos, mas hoje o que eu tento fazer para fugir desse medo, né, é prevenção. Então eu me preocupo muito com o peso, eu gosto muito de musculação, eu tenho que ter muito cuidado com as articulações. Eu, como cirurgiã, eu tenho um pouco de medo de movimento repetitivo. E queria saber, pelo que você falou, faz sentido pensar dessa forma, né? Sim, com certeza. E aí, voltando também naquilo que a gente comentou, né? Não é uma doença só de pessoas mais velhas. E aí, às vezes, quando acontece de uma doença, principalmente autoimune, né? Porque é como se na reumatologia a gente tivesse dois braços. O braço das doenças autoimunes, que não vão muito escolher faixa etária, tem algumas que são mais prevalentes numa idade, outras em outras, e aquelas doenças que vêm mais com o avançar da idade, com o desgaste ou com a lesão, né? Então, pensando na faixa etária da Laís, né, que acho que está mais ou menos próxima da minha, essas questões de doenças autoimunes, algumas coisas a gente de fato não consegue modificar, como eu falei, a parte genética, né? Tem muita coisa que a gente não sabe ainda. E aí, às vezes, o paciente chega e fala, mas eu sou tão nova, por que eu tenho essa doença? O que aconteceu? E não tem muito, assim. Às vezes a gente encontra um gatilho, mas não dá para justificar aquilo para o paciente. Os pais ficam preocupados, né? Será que eu fiz alguma coisa errada quando era criança, comeu errado? Não tem muita justificativa. Então, para as doenças autoimunes, o que de melhor a gente faz, que eu acho que vai ser a mensagem para as 3 faixas etárias, né? É controlar bem a saúde, atividade física, peso, não fumar, não beber demais, assim, manter uma saúde mental em dia. E para a prevenção daquelas outras que são evitáveis, né? É o que você falou, tô lá fazendo uma cirurgia. Evitar ficar, às vezes não tem como, né? Mas assim, fazer pequenas pausas durante o nosso trabalho, manter a postura minimamente ergonômica, correta, né? Para que a gente não vá acumulando aí problemas ao longo da vida. Mas acho que é basicamente isso. No fundo, a gente abusa do nosso corpo muitas vezes, né? Pensando nessa fase nossa mais jovem, o que seriam sinais que os pacientes podem, né, prestar atenção em casa para ser um sinal de alerta, por exemplo, para procurar um reumatologista? Ótimo. Então, na população mais jovem, que geralmente é o que eles demoram porque não sabem, ou as doenças são mais raras, ou realmente questionam por que vou no reumatologista se eu tenho 30 e poucos anos, né? Então, nessa faixa etária, a gente tem muita fibromialgia, e aí é ficar atento nesses sintomas de dor crônica, de alterações de sono, de cansaço excessivo. E o outro braço é principalmente das doenças autoimunes. Então, as duas mais comuns, que eu acho que vale a pena a gente falar, lúpus e artrite reumatoide. A artrite reumatoide não é de idoso, também tem até em crianças, né? Transita ali pela faixa etária também da mulher em idade fértil. Então, quais seriam os sintomas importantes para se atentar? Se você tem dores articulares que são piores pela manhã, associadas a uma rigidez que dura mais de 1 hora, as suas articulações passam a ficar inchadas, isso persiste ao longo de semanas, vai alcançando 1, 2, 3 meses, isso pode ser o sinal de uma doença autoimune. Perda de peso inexplicada, lesões de pele, não somente a psoríase, que tem uma interface com a dermatologia, né, uma doença dermatológica, mas que pode adquirir componentes reumatológicos, mas, por exemplo, lesões de luz, né? Paciente com lúpus, ele tem uma fotossensibilidade, ele fica vermelho, faz aquela asa de borboleta, queda de cabelo expressiva, aftas na boca que não melhoram, febre sem causa, isso tudo pode significar uma doença reumatológica. Mas assim, como essas doenças são complexas, podem acometer qualquer órgão do corpo, eu acho que talvez o primeiro médico que você vai chegar vai ser um clínico, e aí o quão rico você conseguir passar as suas informações, mais fácil vai ser esse diagnóstico. Mas tudo aquilo que está persistindo, meses, tem dor articular, tem perda de peso, uma anemia inexplicada, isso pode significar uma doença autoimune. Ficar atento, né? E se eu estou na fase, Marcela?
O meu tô na fase, eu acho que é uma mistura de todos, assim. Eu sou reumatologista e tenho familiares de primeiro grau com doenças autoimunes, reumatológicas. Então, também existe, né? Eu estudo isso, vejo isso o dia inteiro. Então, obviamente, a gente fica também com receio. A gente sabe que não são doenças hereditárias, que é uma pergunta muito frequente no consultório, né? Será que meu filho vai ter? Será que meu neto vai ter? Não, mas existe um caráterzinho genético, né? Então, assim, obviamente eu tenho esse temor e aí eu tento fazer o controle do que está nas minhas mãos. Saúde mental, atividade física, essas coisas, né? E eu acho que é muito desse papel preventivo. Aquilo que a gente consegue controlar, a gente tem que tentar. Então, acho que meu tô na fase é mais ou menos isso. Talvez tentar trabalhar um pouco menos, que é para todas nós, e cuidar mais da gente. Eu acho que é uma mensagem para a população em geral, né? Sim. A gente tem um quadro aqui no Saúde Sem Idade, que é o Verdade ou Absurdo. A gente vai trazer uma mensagem que a gente captou da internet para a gente dizer se faz sentido ou não. Combinado. Essa diz o seguinte: shot de imunidade é anti-inflamatório e pode até curar doenças reumáticas. O que você me diz? Gente, é absurdo, né? A gente, igual nós comentamos dos dois braços das doenças reumatológicas, quando a gente fala de doenças autoimunes, são doenças que podem matar uma pessoa, que podem fazê-la perder um órgão que é vital para a sua vida, que podem deixá-la incapaz. E quando a gente fala de doenças tão graves assim, buscar alternativas que não têm uma evidência científica, que não são embasadas por estudos, isso é tudo muito grave, né, na minha opinião. Então, eu acho que tudo isso está sendo muito falado, a gente sabe, né? Dietas anti-inflamatórias, vitaminas, tratamentos alternativos àquilo ao que é preconizado há tantos anos. Para as doenças reumáticas isso pode ser muito perigoso, porque realmente a gente vê, infelizmente, na nossa prática clínica, pessoas que optaram por esse caminho, muito por aquilo que você falou, Laís, daquele desespero, né? Doenças crônicas, a pessoa vai em busca de um milagre. E às vezes vai ter uma pessoa que vai vender esse milagre para ela e ela vai acreditar. Então, quando ela vai procurar o atendimento de fato com o reumatologista, tem coisas que a gente não consegue reverter, né? Então, muito cuidado com isso. Eu falo com os pacientes, se alguém te prometer alguma coisa que só ele faz, pode duvidar que isso não existe. E o que eu acho triste é isso, quando a pessoa ela deixa de fazer o que é preconizado para tentar uma terapia assim que não é comprovada, né? Porque aí ela realmente está colocando a vida dela em risco. Mas aí o que a gente pode fazer? É o que a gente está tentando fazer, né? Medicina baseada em evidência é tentar ser um porta-voz do que realmente existe, cientificamente comprovado, para a gente conseguir fazer as pessoas ponderarem isso aí, né? Sermos aí uma referência de confiança para nossos pacientes. Exato, com certeza. Então, absurdo. Lá tem outro post para a gente comentar, Marcela. Atenção, faça exames regulares para diagnosticar se você tem reumatismo no sangue. Essa é ótima, gente. Cada consulta reumatológica é uma aula que a gente vai tentando educar mesmo os pacientes. Então, a expressão reumatismo no sangue, ela é consagrada, eu acho, né? Todo mundo fala muito isso. Mas, geralmente, o que o reumatismo no sangue quer dizer? São pessoas que, por algum motivo, fizeram exames de autoanticorpos. FAM, fator reumatoide, são os mais comuns, e que foram taxadas como sendo portadoras de reumatismo no sangue, né? Então, você apresentar positividade para esses exames não dá diagnóstico de nenhuma doença. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando vai fazer a solicitação de algum exame laboratorial, isso tem que estar embasado por algum sintoma, alguma suspeita diagnóstica para que aquele resultado faça sentido. A correlação, né? Então, é muito habitual. Eu falo, gente, que consulta leve, vem um FAM positivo para a gente poder ver. Por que foi pedido esse exame? Não, foi um check-up que eu fiz 500 exames. Isso gera custo, gera ansiedade no paciente. E, infelizmente, às vezes essas pessoas são diagnosticadas como sendo portadoras de doença, sem de fato ter, só porque elas apresentam esses exames positivos. Então, é possível ter FAM positivo, fator reumatoide positivo no sangue e não ter doença nenhuma. Então, a gente não precisa ficar repetindo. E às vezes a pessoa olha na internet, né? Veio lá positivo, já olha na internet
diabetes, já se dá o diagnóstico, já chega no consultório Ficam apavorada. Agora eu tô com Se o cabelo não tá caindo, ele começa a cair. É isso, exatamente. Muito Então bom. isso também é absurdo. Tá bom. Marcela, a gente tem um outro quadro aqui, que é o Ninguém Fala Sobre Isso, onde um espectador manda uma dúvida para a gente discutir aqui, tá bom? Vamos ver então esse vídeo. Olá, eu sou a Paola Pacheco e há 8 meses eu fui diagnosticada com lúpus. Porém, há muitos anos eu venho apresentando sintomas e sinais de lúpus, mas por não saber do que se tratava, eu não dei a devida atenção. E somente quando a doença evoluiu a um estado crítico, foi quando eu já não conseguia mais andar e nem me alimentar sozinha, eu busquei ajuda médica. Se eu desconfiasse que se tratava de lúpus e se soubesse a gravidade da doença, com certeza teria iniciado o tratamento há muitos anos. Após o meu diagnóstico, 2 pessoas do meu convívio também foram diagnosticadas. Eu percebi que o número de pessoas com lúpus e outras doenças autoimunes também tem aumentado nos últimos anos. E mesmo assim, não temos muitas informações sobre a doença. Eu gostaria de saber por que pouco se fala sobre o lúpus. Nossa, que bacana, Apesar de tão hein? prevalente, né? E aí, Marcela, conta pra nós um pouco sobre o lúpus. Bom, eu acho que é uma mistura de fatos, assim. A gente tem tentado, nós reumatologistas, por meio das sociedades brasileiras e também regionais, levar cada vez mais informação sobre essas doenças que, embora elas são consideradas doenças raras, embora todo mundo conheça alguém que tenha alguma dessas doenças, né? Então a gente tem tentado trazer uma maior conscientização justamente para que não aconteça igual com a Paola, né? Que ela falou que teve um certo atraso no diagnóstico, os sintomas dela já tinham iniciado muito antes. Então, e até mesmo no meio médico, né? Tem colegas que não sabem muito bem o que o reumatologista faz, às vezes, então acho que não só passar essa informação para a população geral, mas também fazer crescer a especialidade entre os colegas médicos para que a gente consiga alcançar esses diagnósticos mais precocemente, né? E aí, falando um pouquinho sobre o lúpus em específico, que foi o diagnóstico da espectadora, falar sobre lúpus às vezes traz um tabu. Muitos pacientes, quando recebem o diagnóstico, eles acham que aquilo é uma sentença de morte, né? Que eles vão morrer ou que eles vão para hemodiálise. E embora seja uma doença que pode ser muito grave e que de fato pode evoluir de maneira, né, ruim, ela tem tratamentos e quanto mais cedo a gente fizer esse diagnóstico, maiores são as chances e melhor vive esse paciente. Então é super possível viver bem com lúpus, é possível ter filhos tendo lúpus, ele vai chegar na fase geriátrica, ele vai poder fazer tratamentos, enfim, não tem essa questão de eu tenho lúpus, agora a minha vida acabou, né? Então o lúpus ela é uma doença autoimune, acomete muito mais mulheres do que homens e também tem um pouquinho da questão hormonal, né? É típico de mulheres em idade fértil, o estrogênio, ele tem um papel ali no surgimento da doença. Existem fatores genéticos, ambientais, como a luz solar também, que pode fazer o desencadeamento da doença. E a gente sabe que às vezes gatilhos emocionais também podem abrir. Não só o lúpus, mas qualquer outra doença autoimune, né? Então, às vezes, perdeu um familiar e a doença abriu logo na sequência, teve um divórcio, ou uma criança, nas crianças, né, é muito marcante. Isso sempre tem alguma coisa que levou a um desbalanço ali, que talvez foi o start para essa doença. E o lúpus, embora seja uma doença crônica, ou seja, a gente não fala em cura, né, ela tem períodos de melhora e pode piorar ao longo da vida. Qualquer órgão pode ser acometido, pele, articulações, pulmão, rins, só que cada paciente tem um perfil. Alguns vão ter um curso de doença mais brando, vão começar a tratar e vão ficar super bem. Outros vão necessitar de um acompanhamento mais de perto, né? E é verdade, Marcelo, só pegando aqui, que tem tido, você como especialista, um aumento na incidência dessas doenças autoimunes ou é um aumento do diagnóstico em função do estilo de vida que é o que a gente vê que acomete a população de várias doenças novas em função disso mesmo. É estresse, é estilo de vida que essa sociedade louca impõe a gente. E você acha, já que você falou que os gatilhos podem desencadear essas doenças, existe realmente um aumento na incidência? Eu acho que é a combinação dos dois fatores, né? As doenças, a gente tem hoje em dia acesso a mais informação, os serviços de saúde evoluíram, então a gente tem mais diagnósticos, né? As pessoas conseguem ser diagnosticadas mais cedo
e também muito desses fatores que são modificáveis, que a gente tem tanto falado ao longo dessa nossa conversa, que têm sido cada vez piores. Então, alimentação muito ruim, produtos muito industrializados, tabagismo, estresse demais. Então, isso tudo pode, né, levar a esse aumento da incidência também. Da doença autoimune. A vida atual mesmo, né? Que não é só aumento na doença autoimune, é várias outras doenças, né? Psíquicas, enfim. É isso. Coisa. Como ginecologista, assim, a gente tem um papel de atuação em conjunto com vocês, né? É importante porque essas mulheres, elas precisam de orientação para planejamento da gravidez. Tanto para não engravidarem ali no momento que você falou, né? Exato. A gente tem ativação da doença e os pré-natais são pré-natais de alto risco, então o ideal é que a gente tanto não esteja usando medicações que poderiam, né, impactar, quanto a gente tenha um controle adequado da doença para engravidar. E aí o planejamento familiar é importantíssimo, né, da prevenção. E a gente geralmente opta por DIU de cobre, né, para não ter o uso de hormônios nessas meninas. E também pensar que a gente não pode deixar essa gestação tão para frente, porque a gente vai ter aí um acréscimo de outras complicações, né? Assim, a paciente que tem lúpus, ela pode ter mais pré-eclâmpsia, com a idade esse risco aumenta. Então, eu acho que a orientação do ginecologista nessa hora faz muita diferença, né? Você fala de não deixar ter uma gravidez tardia. Ela tem que mais planejar. Jovem, O ideal seria, a mulher, ela nasceu para ter filho jovem. A nossa sociedade, ela evoluiu de uma forma que hoje a gente engravida mais tarde. Então, pensando no contexto geral, engravidar mais novo é sempre melhor. Mas a paciente que tem lúpus, ela vai juntando fatores e fazendo o pré-natal dela ser de maior risco, mais do que outras mulheres. E as próprias medicações que usa para o tratamento pode gerar até insuficiência ovariana. Então, o ovário dela passa a não ser mais funcionante e talvez ela não consiga com tanta facilidade engravidar depois. Então é preciso planejar. Perfeito. Né? Laís, isso é um ponto super importante porque é uma doença que acomete mais meninas jovens e muitas meninas têm o sonho de ser mães, né? Então são esses dois pontos principais. Eu acho que a palavra de ordem é planejar. Eu falo com elas, a gente, né, se esse é o seu sonho, a gente vai fazer de tudo para que isso aconteça, mas não apareça grávida por enquanto. A gente tem que estar com a doença bem controlada. E existe a questão dos medicamentos. Existem os medicamentos que aumentam a infertilidade por reduzir essa reserva ovariana e existem medicamentos que são contraindicados durante a gestação porque levam a abortamentos, fetos com deformidade. Então, tudo tem que estar muito bem alinhado entre paciente, ginecologista e reumatologista para que isso evolua bem. Então, essa consulta pré-concepcional, a gente às vezes, em meninas muito jovens, assim, que estão começando a vida sexual, a gente evita de prescrever alguns medicamentos até que ela vá no ginecologista e esteja usando um método contraceptivo. Porque mesmo que às vezes a gente fala assim, não, assina um termo, escapole alguma coisa, está usando um remédio que não pode e aí isso vira uma bola de neve, né? Então, acho que foi muito pertinente isso que você falou, Laís. Eu queria dar uma outra orientação, porque às vezes a gente fica um pouco negligente com consulta ginecológica, vai só quando tem algum sintoma, mas a paciente que tem lúpus, ela tem que ficar atenta. O rastreio das doenças, né, de câncer de colo do útero não muda, tem que continuar sendo feito igual numa paciente que não tenha doença. Mas ela não pode ser negligente se não ir na consulta, porque como ela está imunossuprimida, às vezes lesões pré-cancerígenas, né, podem evoluir mais rápido. Então, precisa fazer o acompanhamento preventivo também, né? Exatamente. Para dar uma notícia boa, melhora na menopausa, né? Não piora. Melhora. Tudo piora na menopausa. O lúpus tem... com o avançar da idade, a doença tende a ficar um pouco mais tranquila, mas durante a gestação ela tende a piorar. Olha, gente, mas é tanta coisa para falar, infelizmente acabou, vai ter que ter o número 2, né? Porque tem muitas doenças, principalmente falando dessa parte de doença autoimune, sempre tem coisa para a gente poder abordar e para tirar dúvidas, você vê aqui dos nossos pacientes mesmo, né? Muito bacana. Então, já que acabou, eu queria que você resumisse um pouco e deixasse uma mensagem, sim, para os nossos seguidores, né, para as nossas seguidoras, o que você queria deixar aí para que a gente possa fechar com chave de ouro esse programa? Primeiro eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui falando da reumatologia, essa especialidade que às vezes é tão pouco divulgada, né, e conhecida pelas pessoas mesmo. Acho que isso é super importante e vai ser muito valioso para quem estiver assistindo.
Bom, pessoal, então as mensagens que eu queria deixar para os espectadores, né, é reforçar de que a reumatologia não é uma especialidade que cuida somente das pessoas mais velhas. A gente tem doenças que transitam em todas as faixas etárias. E que o trabalho de prevenção, de manter hábitos de vida saudáveis, de praticar atividade física, de manter uma saúde mental em dia, são essenciais para que a gente muitas vezes evite, mas também que a gente controle melhor aquelas doenças que já existem, né? A reumatologia é a especialidade das doenças crônicas, então a gente precisa desse equilíbrio ao longo de toda a vida para que a gente consiga envelhecer com saúde. Ai, isso. Perfeito. Marcela, muito obrigada, viu? Aprendemos demais com você. Eu comentei com você que eu adoro a reumatologia, então foi um prazer muito grande dividir esse programa com você. Obrigada pela presença, Marcela. Foi uma troca maravilhosa. Isso, Marcela, obrigada de coração, né, por ter gastado um pouco aqui do seu tempo de sábado para vir trazer uma informação, né, de qualidade para a gente e para todo mundo aí que nos segue. Muito obrigado, continuem aí acompanhando, se inscrevam no canal, compartilhem, né, para que mais pessoas tenham acesso a todo esse conteúdo que a gente tem feito aqui, gravado para vocês, trazendo informação de qualidade. É isso, obrigada, um beijo.